Audiolivro Primeiro o Reino. Como uma pobre viúva nos ensina os princípios da verdadeira adoração. De Josanã Alves. Capítulo 5. Aprendendo a pedalar. John Newton diz: a graça me trouxe a salvo até agora, e a graça me levará de volta ao lar. H. William Webb Peploe diz: não tente segurar a mão de Deus. Deixe que Ele segure a sua. Deixe que Ele cuide do segurar enquanto você se concentra no confiar. Eu tenho 2 irmãos e sou o filho do meio. Entre nós existe uma diferença de 3 anos, de forma que quando meu irmão mais novo nasceu eu tinha 3 anos e minha irmã tinha 6. Existe alguma vantagem nisso? Eu não sei bem, mas conheço uma desvantagem: bicicletas. A bicicleta para uma criança de 3 anos não serve para uma de 6. A bicicleta para uma criança de 6 anos não serve para uma de 9. Então, em minha casa a regra era a seguinte: se financeiramente não era possível comprar uma bicicleta para o tamanho e a idade de cada filho, então nenhum terá bicicleta. E assim passei minha feliz infância sem bicicleta. Quando eu tinha uns 7 anos, um amigo ganhou uma bicicleta de presente. E como éramos muito próximos, eu pensei: meus problemas acabaram. Agora eu aprendo a andar de bicicleta. Não sei se você já tentou aprender a pedalar na bicicleta de um amigo. Se não, eu vou explicar como funciona. É mais ou menos assim. Ele pedala, 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 e finalmente, quando cansa e você quer pedalar um pouco, ele quer pedalar novamente. E quando você finalmente consegue usar a bicicleta, ele vai atrás dizendo: tenha cuidado, você vai cair e arranhar minha bicicleta, você não consegue andar. Como você ainda está aprendendo, inevitavelmente vai cair. E quando cai, ele toma a bicicleta de sua mão para evitar arranhões e ainda dá uma bronca. Essa é minha história com bicicletas, mas ele também representa bem a história de muitas pessoas com a vida cristã. Muitos iniciam a vida cristã com o desejo de obedecer igual ao desejo que eu tinha de aprender a pedalar. Aceitam um batismo para iniciar a aventura da vida cristã, assim como eu iniciei a aventura de subir na bicicleta pela primeira vez. Como são emocionantes as primeiras pedaladas na vida cristã, cheias de brilho e descobertas. Inevitavelmente vêm as primeiras quedas na caminhada cristã. E, tragicamente, muitos imaginam um Deus que está dizendo: você não consegue, você caiu de novo, você não acerta nada, você disse que não iria cair e caiu novamente. Por fim, com ira, diz: me devolva a bicicleta, você nunca vai conseguir se equilibrar na vida cristã. Como essa visão de Deus é trágica para a caminhada cristã. Ela não revela o verdadeiro caráter de Deus e nem a realidade de sua reação diante de nossas falhas. Somente uma visão correta de Deus pode nos fazer caminhar vitoriosos na vida cristã. Nossa fidelidade e obediência devem ser o resultado da aceitação do amor que Deus nos demonstra a cada dia. Se quisermos viver a fidelidade bíblica, precisamos aceitar algumas verdades. A fidelidade é uma resposta humana ao amor divino. O apóstolo João nos diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Em outras palavras, o que está sendo dito é: eu não amo para então ser amado por Deus. Primeiro eu recebo o amor de Deus para então agir como alguém que o ama. O livro Caminho a Cristo afirma isso com as seguintes palavras: a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. O amor de Deus por nós jamais se baseia em nossa capacidade, nosso desempenho ou nossa obediência. Se fosse assim, o amor de Deus seria tão variável quanto variável é nosso desempenho. A Bíblia afirma que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, versículo 17. Essa sólida compreensão do amor de Deus por mim não é uma mera ideia inspiradora e doce. Essa convicção invariavelmente irá determinar como eu reajo às injúrias, como trato os que me ferem, como cuido do meu corpo, como uso os recursos que me foram confiados, o que acesso, o que assisto e etc. Quando caímos,
Deus continua nos amando. Quando pecamos e falhamos em atingir o padrão estabelecido por Deus, precisamos correr para os braços de amor de um Deus que continua nos amando. Nada pode nos prejudicar mais do que ter um conceito errado do amor de Deus por nós. O pregador inglês George Ham costumava dizer que os cristãos acham mais fácil crer que Deus existe do que crer que Ele os ama. Lembra-se da ilustração da bicicleta? Eu louvo a Deus por ter aprendido a amar e confiar em um Deus que, quando estou pedalando na vida cristã e por alguma circunstância caio, se aproxima com amor, me levanta, me dá um forte abraço, enxuga minhas lágrimas, coloca-me novamente na bicicleta e diz: "Vamos tentar novamente? Estou aqui e vou ajudá-lo." Você não imagina quantas vezes essa imagem mental me trouxe paz em momentos de quedas. Eu realmente visualizo essa cena e aceito que sou amado por Deus. Aceitar isso é simplesmente libertador. Aprendi a sentir dor e vergonha por meus pecados, mas os sinto aos pés de Cristo e não longe dele. Posso garantir que sempre que vou a Cristo para confessar meus pecados, sinto seu toque de amor me perdoando e me fortalecendo para continuar a caminhada. Consigo claramente ouvir o "eu também não te condeno" e o "vai e não peques mais", ambos embalados no amor celestial. Quantas vezes lemos a história do filho pródigo em Lucas 15 e não a compreendemos completamente? O filho pródigo decidiu voltar para casa depois de experimentar a lama do pecado. Em sua cabeça, ele treinou o discurso que proclamaria ao pai quando o reencontrasse. Esse discurso, na verdade, era uma proposta para poder ser aceito pelo pai. Ele diria: "Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores." Lucas 15, versículo 19. Na cabeça daquele filho e na cabeça de muitos de nós, ao nos reaproximarmos de Deus após uma queda, devemos abrir mão da relação. A grande questão é que o pai queria recebê-lo novamente, exatamente para restabelecer a relação. Por isso, o pai o abraçou, beijou e pôs o anel da família novamente no dedo dele. Lucas 15, versículo 20 e versículo 22. O filho até inicia o discurso ensaiado, mas se você notar no verso 21, ele nem consegue completar o discurso que se propôs a fazer diante do pai. Ele só consegue dizer: "Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho." Lucas 15, versículo 21. Antes de conseguir dizer: "Trate-me como um dos seus trabalhadores", o pai interrompe e o abraça. Precisamos entender que esse discurso não funcionou com o pai do filho pródigo e não irá funcionar com nosso Pai Celestial. Por isso, quando caio, aprendi a ir a um pai semelhante ao pai do pródigo. Um pai que não aceitará meu discurso de não ser filho ou para ser tratado como alguém inferior. Eu aprendi a aceitar o amor do pai e a ter segurança nesse amor. Preciso confessar que estou derramando algumas lágrimas ao escrever essas palavras, pois percebo que muitos dos meus irmãos pródigos ainda não descobriram o amor do Pai Celestial. Os que mais compreendem o amor divino são aqueles que vivem e compartilham a fidelidade. Observe essa citação do livro Caminho a Cristo. O coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por Ele. Isso parece ser óbvio, mas muitas vezes nos atrapalhamos exatamente no óbvio. Descansar plenamente na segurança do amor de Deus está diretamente relacionado a desenvolver um trabalho ativo por Ele. Uma coisa é tentar obedecer para ser aceito. Outra, completamente diferente, é obedecer porque já foi aceito. Uma coisa é ser fiel esperando a aprovação e as bênçãos de Deus. Outra é ser fiel por já ter sido aprovado e já desfrutar de suas bênçãos abundantes. Desse modo, a vida de obediência e fidelidade deve ser uma resposta natural à compreensão do amor de Deus por nós. O amor de Deus irá transformar nossa natureza e seremos semelhantes a Cristo. No quinto século, Agostinho expressou essa ideia com as seguintes palavras: "Em me amares, tornaste-me amável. Quem pode ser bom, senão pelo amor? Só como resultado do amor de Deus em nós podemos ser bons, amáveis e fiéis." Em uma citação inspirada, Ellen White afirma: "Os filhos de Deus nunca se esquecem de fazer o bem."
As boas obras são espontâneas para eles, pois Deus lhes transformou a natureza por sua graça. A verdadeira fidelidade bíblica é o resultado da compreensão do amor de Deus por mim e a resposta inevitável a esse amor. Quanto mais compreendemos o amor oferecido por nós, mais responderemos em atitudes de fidelidade e compromisso por Deus e sua causa. A verdadeira obediência vem do coração transformado pela graça. Não é fruto de fingimento ou esforço próprio, mas da ação de Deus em nós. Essa ação é resultado da atuação do Espírito Santo agindo em nós. O rei Davi aprendeu a viver a fidelidade e a obediência como fruto do relacionamento de amor com Deus. Através dos salmos, ele expressou isso com as seguintes palavras: no coração, ele tem a lei do seu Deus, os seus planos não vacilarão. Salmo 37, versículo 31. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Ter a Deus no coração e agradar-se em fazer a vontade de Deus só é possível se aprendermos e experimentarmos a grandiosidade do amor e da misericórdia divina. Observação: talvez você tenha ficado curioso. Depois de alguns anos e algumas quedas, finalmente aprendi a andar de bicicleta, mas ainda estou aprendendo a pedalar na vida cristã. A cada dia consigo sentir o amor do Pai Celestial me ajudando na caminhada cristã. Hoje quero convidá-lo a escrever uma oração de gratidão pela bondade e misericórdia que Deus lhe oferece a cada dia. Comece assim: Senhor, muito obrigado. Acesse um link na descrição deste áudio aqui no YouTube e assista o vídeo O Poder que Deus Tem. Maravilhe-se em perceber como o amor de Deus nos leva a agir.